Bom dia, pessoal. Sejam todos bem-vindos a mais um editorial aqui do nosso canal. É sempre um prazer estar aqui com você. Faça uma reflexão comigo. Em algum momento, se você que não apoiou o governo PT, alguém riu de você, tentou tirar onda com a sua cara, falando que você é um bobo, não sabe de nada, ao acreditar que há uma vontade comunista no Brasil? Ou seja, falaram que você acredita em teoria da conspiração, que Lula não tem nada a ver com qualquer coisa comunista. Tentaram jogar essa peste em cima de você? Tentaram, né? É bem provável que sim. Mas eu vou mostrar para você que essa preocupação ainda vive, ainda é real, e você tem que pensar um pouco mais sobre tudo isso. Vamos começar com alguns pontos, né? Alguma distorção da realidade ou construção de narrativa, assim como diz Luiz Inácio Lula da Silva. Vamos começar com a narrativa que vem do TSE. Lembra que se você fizesse qualquer publicação em que Lula era alinhado com os governos de Nicolás Maduro, Daniel Ortega, você poderia ser sancionado e a sua matéria poderia ser configurada e considerada uma fake news? Lembra disso? Pois é. Então, você tem que entender uma coisa. Existe um órgão chamado Folha de São Paulo. Na verdade, é um fórum, tá? Um fórum de reunião comunista e socialista chamado Fórum de São Paulo. Essa matéria é da Jovem Pan. Entenda o que é o Foro de São Paulo, citado por Lula em seu discurso. Tentaram esconder esse discurso de Lula muito. Falar sobre o Foro de São Paulo era falar sobre teoria da conspiração, era te chamar de otário, você é um bobo, não entende de política, lembra disso? Mas você vai ver que sempre foi verdade. Vamos entender o que é? Vamos usar a matéria da Jovem Pan aqui para não dizer que quem está espalhando fake news sou eu e nada nesse sentido. Esse ano vai ter de novo uma reunião do Foro de São Paulo. A organização internacional já exerceu uma grande influência no cenário político da América Latina, completa 31 anos e você vai entender um pouquinho como surgiu o movimento. Olha só, essa foto não é fake, tá, pessoal? Deixando claro para vocês, olha só os nomes e as pessoas que se juntam aqui para trazer o comunismo, o socialismo no Brasil. Pois é, inclusive o Fidel Castro já esteve no Brasil e durante o período que ele esteve no Brasil foi para inaugurar o Foro de São Paulo e adivinha quem ajudou muito a trazer o próprio Fidel no Brasil? Ricardo Capelli. Não lembra quem é Ricardo Capelli? Lembra que quando teve os ataques do 8 de janeiro, o Ibanez foi afastado? Você lembra disso? Pois é, aí o Lula nomeou o interventor, esse mesmo interventor foi o responsável por trazer o Fidel no Brasil. O Foro de São Paulo é uma organização de esquerda que reúne mais de 120 partidos políticos de quase 30 países da América Latina e do Caribe. Criado em 1990 por iniciativa dos ex-presidentes Fidel Castro e Lula. Precisa dizer mais alguma coisa? Esses são os criadores do Foro de São Paulo. Na época, o Lula era dirigente do PT, teve como ponto de partida um seminário internacional que discutiu a crise do socialismo após a queda do Muro de Berlim. Vamos entender então, lá em 1989, quando o Muro de Berlim caiu, então juntou-se a turma, 3 anos depois, em 1990, socialista, aqui em São Paulo, encabeçados por Lula e Fidel Castro, para criar o Foro de São Paulo. Mais algum ponto a se questionar? Vamos ver quem é que participa desse Foro de São Paulo? Entre os principais membros estão o Partido Comunista de Cuba, o Partido dos Trabalhadores do Brasil, o Partido Socialista Unido da Venezuela e o Partido Socialista do Chile. Há inclusive registros que a Jovem Pan já trouxe de participação das Farc, as Forças Armadas Revolucionárias da Colômbia, em conferências realizadas nos primeiros anos de organização. Aqui, só aqui no Brasil, tem, além do PT, tem o PDT, o PCdoB e o PCB.
tá? Ou seja, Partido Comunista do Brasil e Partido Comunista Brasileiro, que também integram o grupo. E agora dizem também que parece que o PCO faz parte, tá? Não tenho certeza não. Mas enfim, por que eu estou trazendo isso agora, nesse sabadão de manhã eu estou trazendo uma informação como essa? Vamos trazer uma matéria do jornal Metrópolis? Olha só, do blog do Noblar, tá? Tem muitas divergências ideológicas em relação às matérias que o Noblar traz, tá? Aqui, Noblar é um cara de esquerda, assumidamente de esquerda, eu sou um cara declaradamente de direita. O Noblar tem pautas, muitas pautas que ele criticava o Bolsonaro, eu já achava que não era tanto assim, embora eu também já teci críticas ao Bolsonaro, nunca menti sobre isso para vocês, mas penso que foi um grande político brasileiro, é um grande político brasileiro. Enfim, nós temos divergências de pautas, tá? Mas essa matéria do Noblar, eu vou fazer a leitura porque você precisa entender um pouco mais, que foi muito bem redigida. E diga-se de passagem que o Noblar está mantendo a coerência nas críticas a Lula. Se ele criticava Bolsonaro, o que eu quero é isso. Criticava Bolsonaro nos erros, mantenha a coerência e critique o Lula também. O Noblar foi um dos que criticou a vinda do Maduro aqui. Enquanto grande parte da imprensa, ó, escondidinha aí, tá? Então vamos dar uma olhada nessa matéria aqui que você precisa entender um pouco mais. O Foro de São Paulo em Brasília ganha data e Lula é convidado, de honra, lógico, é um dos fundadores. Evento acontecerá no hotel da capital federal e contará com a presença de líderes da esquerda latino-americana, tá? O 26º Encontro do Foro de São Paulo será realizado neste ano em Brasília, de 29 de junho a 2 de julho, ou seja, um período bom aqui vai ter, viu, esse foro. O evento terá como sede o Hotel San Marco e terá um pequeno desvio para o Arraiá do PT, que é a festa junina do partido. Eu já expliquei muito sobre isso aqui para vocês. O presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, foi convidado à reunião do Foro de São Paulo, mas só deve definir presença na data mais próxima do evento. É lógico que ele vai, né? É muito pouco provável que ele não vá. O encontro contará com workshops comunistas, palestras e representantes da Frente Sandinista de Libertação Nacional da Nicarágua. Adivinha de quem que é a Frente Sandinista? Daniel Ortega, o ditador da Nicarágua. A frente ampla dele vai estar aqui no Brasil. Vai ter também, gente, do Partido Socialista Unido da Venezuela. Adivinha de quem? De Nicolás Maduro, aquele mesmo que o Lula trouxe aqui no Brasil e deu honras de grande estadista e falou que ele precisa construir uma narrativa para desmentir aquilo que o mundo inteiro já sabe, que é um ditador. E também, adivinha quem mais? O Partido Comunista Cubano, além do PT e outros partidos de esquerda do Brasil, que também receberam convites para participar. PDT, do Ciro Gomes, PCdoB, que é o Partido Comunista do Brasil, onde o Flávio Dino criou ali sua base política, o PCB, PSB, deixa apenas o PT e o PCdoB são filiados ao foro. Ou seja, o que é importante é a gente entender aqui que sempre existiu esse risco, sempre existiu essa vontade. Se não foi implementado o comunismo no Brasil, não é porque nós somos delirantes, adeptos à teoria da conspiração, não. É porque o brasileiro sabe a força que a economia tem, sabe os danos e o quão é nefasto o socialismo no Brasil. Será o primeiro encontro do Foro de São Paulo depois da pandemia. O mote do evento deste ano é, preste atenção, a integração regional para avançar a soberania latino-americana e caribenha. Vocês já ouviram isso alguma vez? Aqui no nosso canal mesmo. Vocês já ouviram isso? Já? Deixa eu te lembrar quando foi. Assim que Lula terminou as eleições, o Nicolás Maduro falou que tem o interesse de fazer uma integração latino-americana comunista liderada pelos grandes irmãos China e Rússia. Tá lembrado? Se não tá, volta no Google. Lá, matéria de novembro do ano passado. Só pesquisar. Aí você vai ver se tem essa matéria ou não. Não tá lembrado ainda? Então volta um pouquinho mais próximo, quando o Maduro
veio aqui ao Brasil, ele deu uma entrevista e disse que o Brasil já está pronto para fazer a integração regional aliado aos irmãos China e Rússia e os partidos comunistas. Então, quando alguém falar que você tá só delirando, que tudo não passa de um delírio comunista, de alguém que acredita na teoria da conspiração, ou seja, um delírio de alguém que acredita na teoria de conspiração comunista, esfrega essa matéria na cara deles, porque eles precisam entender. Vocês sabem muito bem que eles têm o dom e a arte de mentir. Vocês sabem muito bem que eles têm o dom e a arte de distorcer a verdade. Pegaram um dos maiores feitos que o Brasil já teve, chamado Lava Jato, e estão conseguindo distorcer a realidade, transformando os mocinhos em vilões e os vilões em heróis. Vocês sabem muito bem como eles têm o poder da narrativa. Abre aspas para essa palavra que vocês vão ver muito, porque eles usam muito. Narrativa. Então, quando alguém falar que você é louco, maluco, mas você acredita que o comunismo pode acontecer no Brasil? Pergunta para eles por que o Foro de São Paulo ainda existe e que no governo Lula vai ser sediado aqui. Tem data, do dia 29 ao dia 2 de julho. 29 de junho é o dia 2 de julho. Por que o Foro de São Paulo tem? Por que tem um Partido Comunista cubano que participa? Porque o Partido Comunista do Brasil participa. Se o comunismo não pode existir, se eles não têm a vontade de instaurar isso aqui, por que existem esses partidos? Porque se de um lado tem quem acredita que pode acontecer porque é muito ruim, de outro tem aqueles que querem que aconteça porque deliram e acham que é bom. Ou não? Senão, acabe com o Partido Comunista. Senão, o que acontece com o ministro da Justiça atual que se autodeclara comunista? Ele diz abertamente que é comunista. Então, meu amigo, é um risco sim, tá? E olha, que eu sou muito, vamos dizer assim, cético com muitas coisas. Agora, não acreditar que tem um risco comunista no Brasil, aí é no mínimo tapar o sol com a peneira e ter muito, sabe, muita falta de conexão com a realidade. Porque os venezuelanos achavam que não podia acontecer. Tá lá. Os cubanos talvez achavam que não podia acontecer. Tá lá. Então, meu amigo, será que nós também achamos que não pode acontecer e somos o próximo da fila? Espero que não. Obrigado por ter ficado até o final, é sempre um prazer estar aqui com você. Só lembrando, tá? São 5 editoriais no dia. 9 horas da manhã, meio-dia, 4 horas da tarde, 7 horas da noite e 9 horas da noite. O YouTube às vezes não notifica todos, então você entra no canal, digita Dr. Sandro Gonçalves e vê, de acordo com a hashtag, qual é o editorial do dia. E sempre vai ter informação de relevância e qualidade como essa para vocês, tá bom? E coloca no comentário aí, você tem medo do comunismo no Brasil? Pode me chamar de inocente e bobo, mas eu tenho.